Cultura árabe. Trabalho de história. Grupo 3, constituído por Rebeca Félix, Sofia Soraya, Sofia Maia, Jamile Miguel, Marcela Carolina, Lavínia Costa, Fabrício Rodrigues e Evelyn Pereira. Mundo árabe. O mundo árabe compreende aqueles países e povos que adotaram a língua árabe. Estão concentrados principalmente no norte da África. Não se deve confundir mundo árabe, que se identifica com o idioma, com mundo islâmico, que se refere à religião. Nem todo árabe é muçulmano ou islâmico, e muitas pessoas que não têm como idioma o árabe são muçulmanas. A cultura árabe viajou com os povos dessas regiões e chegaram à Espanha, Portugal e dali passaram às Américas. Em países como Brasil e Argentina, há importantes comunidades descendentes de árabes. Cultura árabe, origem. A cultura árabe surge na Península Arábica, com os povos semitas descendentes de Ismael, filho patriarca de Abraão. As figuras mais representativas são os nômades beduínos, os quais viviam em regiões desérticas e se sustentavam principalmente da criação de gado. Entretanto, com a formação do Império Árabe no século VII, a cultura e a religião islâmica se espalham pela península, modificando os costumes desses povos nômades. Costumes. Possui valores como lealdade, tradicionalismo, honra e conservadorismo. Priorizam a amizade, o respeito, a paciência e a privacidade acima de tudo. Não se alimentam de carne de porco. É obrigatório retirar os calçados antes de entrar em uma determinada residência ou mesquita. Trocam o dia pela noite, sendo mais ativos durante o período da noite e da madrugada. Religião. Há muitas denominações e crenças no território árabe. Nas comunidades árabes vivem cristãos, judeus, yazidis e de outras religiões. A religião predominante é o islamismo, correspondendo a aproximadamente 90% da população. Não é correto afirmar que todo árabe é muçulmano. Você conhece a culinária árabe? A culinária árabe é motivo de orgulho para a cultura milenar dos países do Oriente Médio. Desde os primórdios da civilização, a comida árabe apresenta forte personalidade, a qual reflete ainda hoje na culinária mundial os seus ingredientes, técnicas e sabores. A origem da culinária árabe. Os primeiros alimentos que formaram a base alimentar da cultura árabe foram trigo, cevada, tâmaras, carne, arroz e alguns produtos derivados do leite. Com as migrações pelo Oriente Médio, os ingredientes ganharam maior diversificação, principalmente com o povoamento das áreas próximas aos rios Tigre e Eufrates, o que facilitou a prática da pesca, agricultura e domesticação de animais. Pratos típicos: Beirute, sanduíche sírio-libanês feito com pão sírio, que foi criado no Brasil pelos imigrantes libaneses. O beirute costuma ter ovo, queijo, presunto, alface, rosbife e tomate, porém pode ter outros ingredientes. Charuto de repolho, prato muito consumido pelos imigrantes árabes no Brasil e consistente em folhas de repolho recheadas com um determinado tipo de carne. Vestimenta árabe. Geralmente, por influência religiosa, os povos árabes tendem a cobrir mais o corpo do que os ocidentais. As mulheres costumam se vestir com mais decoro e dificilmente são encontradas com os cabelos descobertos. Utilizam um hijab, tecido que cobre a cabeça sem esconder o rosto, uma abaia, túnica preta e longa, ou um niqab, tecido que cobre a parte inferior do rosto. Por sua parte, os homens podem ser encontrados vestidos à moda ocidental,
com calça jeans e camisa. No entanto, em países como a Arábia Saudita, deve usar turbante e túnica. Família árabe. A família árabe é patriarcal. A mãe é responsável pelos afazeres domésticos e cuidados da casa, enquanto o pai é o provedor e toma as decisões da casa. Atualmente, porém, em vários países árabes, a mulher trabalha fora de casa. É comum encontrar homens que se abraçam e trocam beijos na bochecha ou andando de mão dadas. Isso é um sinal de grande amizade. Contudo, quando se dirigem a uma mulher, normalmente os homens árabes não as encaram e somente a cumprimentam com palavras. Isso porque na maioria dos países árabes, o beijo público entre casais é proibido. Casamento árabe. Ritual de casamento da religião islâmica. A cerimônia de casamento árabe varia de acordo com a religião. Contudo, uma característica é certa: independente da crença, a festa será longa e muito animada. Casamento árabe-muçulmano. O casamento árabe-muçulmano, nikah, é um cerimonial colorido, alegre, farto e cheio de rituais simbólicos. O evento dura até 3 dias. Podem ser celebradas a qualquer momento, exceto no dia após o Ramadão ou entre o 9º e 10º dia do primeiro mês do calendário do Islã. O casamento deve ser realizado numa mesquita, sob a bênção de um imã ou sheik. Seu primeiro dia é consagrado à cerimônia de noivado, manguine. Essa representa uma sagração oficial, na qual ocorre a troca de alianças e a assinatura de casamento. Língua árabe. Com efeito, a língua árabe é um fator unificante nessa civilização, tanto quanto o islamismo, uma vez que a maioria dos árabes são seguidores do Islã. Vale ressaltar que a palavra árabe significa claro ou compreensível, para se referir àqueles cuja língua era inteligível. Ao contrário das línguas latinas e anglo-saxãs, o idioma árabe é escrito da direita para a esquerda e só possui 3 vogais e 22 consoantes. Arquitetura árabe. A engenharia e a arquitetura árabe puderam contribuir belíssimas mesquitas, palácios com seus arcos, cúpulas e minaretes. Todos eles são bem ornamentados pela arte decorativa dos arabescos, onde predominam os motivos geométricos de influência persa, indiana e bizantina. Vale destacar aqui a proibição religiosa de representar figuras humanas. Difusão de descobertas e conhecimentos. Os árabes fizeram grandes criações e transmitiram ao mundo ocidental grandes conhecimentos de navegação. 2 exemplos são a bússola e o astrolábio. Graças aos matemáticos daquela época, hoje em dia conhecemos fórmulas como algarismos arábicos, a álgebra e conceito de zero. Conclusão. Concluímos que a cultura árabe envolve tradições, idioma e costumes de povos que são originários dos territórios do Oriente Médio, África Setentrional e Ásia Ocidental. Igualmente, a cultura árabe é um conceito independente da religião. Obrigado pela atenção. Caso tenham perguntas, sintam-se à vontade.